Louvado é o nome do Senhor. Eu sei que todos nós estamos muito felizes por estarmos no melhor lugar da terra. O melhor lugar da terra não é outro senão a presença do Senhor. Quantos podem glorificar a esse Deus Todo-Poderoso, digno de toda honra, glória, louvor e adoração pelos séculos dos séculos. Eu quero que você faça uma pequenina oração. Coloque a sua mão no seu coração e repita comigo esta pequena oração. A irmã Socorro orou por mim, glória a Deus. Agora eu quero orar por você. Diga: Pai, eu não quero nada que venha do homem, porque o homem não tem nada para dar, se não vier do alto. Por isso, nesta noite, eu abro o meu coração para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar assento nesta mesma graça. Quero dizer que eu estou muito alegre por poder cultuar ao Senhor juntamente com os amados irmãos. Como nosso pastor, posso chamar de nosso pastor? Quanta intimidade já, não é? Já mencionou, nós somos um único povo. O povo que vai morar no céu. Onde não haverá placas, onde não haverá convenções humanas, mas somente um povo santo, zeloso e de boas obras, que estará por toda a eternidade louvando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por quase uma década, nós servimos ao Senhor ali na Europa, na França, e podemos dizer, Ebenezer, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se passássemos aqui noites, não poderiam conter o que o Senhor fez durante esse tempo naquela nação e em outras nações onde o Senhor nos permitiu que estivéssemos. Como o pastor já disse, sou missionária da Assembleia de Deus em Belém. O meu nome está listado nesse quartel, mas o que me honra mais é saber que o meu nome, que os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Louvado é o nome do Senhor. Há 5 anos estamos no Brasil e atualmente nos dedicamos a ensinar a palavra em seminários, em cultos missionários, em acampamentos para obreiros. E para isso o Senhor tem nos chamado, apesar da nossa pequenez. Durante 16 anos eu estive dentro de um seminário, do nosso seminário em Belém. E em uma madrugada o Senhor foi muito claro comigo quando me disse: o seu tempo aqui se acabou. Agora eu vou lhe enviar para que você ensine as nações. E eu então caí em terra e fiquei por muitas horas ali embriagada com o peso daquela responsabilidade, porque nós somos pó, somos vasos de barro, mas a excelência é do Senhor. O Senhor Jesus, Ele não chama os capacitados, também não chama os descapacitados, Ele não chama os ocupados, também não chama os desocupados, Ele chama os disponíveis. E eu sei que nesta noite há corações disponíveis para o seu serviço, para a sua obra, nesta última hora do povo de Deus na terra. Nos idos de 1970, no auge do ministério de David Wilkerson, creio que aqui alguns ou muitos já ouviram falar, houve um grande evento, um grande encontro missionário, uma conferência missionária mundial
em Buenos Aires, na Argentina. E naquela época, quem liderava o ranking missionário era os Estados Unidos da América. E na abertura daquele conclave, era praxe acender uma grande pira, uma grande tocha, e aquela tocha era repassada para a nação que estava no ranking da obra missionária. E naquela hora da abertura daquele grande evento missionário, David Wilkerson segurava a tocha missionária. Era uma pira pequena com uma grande tocha. E ele estava ali com a sua delegação de vários pastores americanos. E na hora em que ele ia passar a pira, a chama para um outro pastor da sua delegação, o Espírito Santo o interpelou e disse para ele: passe a chama missionária para o pastor do Brasil. E ele então ficou muito impactado e começou a questionar e disse: mas como? Se o Brasil é um país em subdesenvolvimento, com índice altíssimo de analfabetismo, com uma dívida externa gigantesca, como o Brasil pode ser o celeiro, pode ser um país que possa liderar a obra missionária, possa fazer missões? E nesta hora o Espírito Santo respondeu para David Wilkerson e disse: o Brasil é o meu celeiro missionário para a última hora. Aleluia! Então Deus, Ele conta conosco, Ele conta com o Brasil, porque há algo diferencial sobre a nossa nação. Aleluia! Todos nós sabemos que o voto de Minerva, que deu condição para a nação de Israel ser independente, foi de um brasileiro. E sobre nós está a bênção de Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aleluia! Eu quero compartilhar com a igreja o que está no livro, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 28, nos versos 18, 19 e 20. Evangelho segundo escreveu São Mateus, é o último capítulo, versos 18, 19 e 20. Você que não tem prática de Bíblia, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Todos já acharam? Podem dizer amém? Nos diz assim a Santa Palavra. O título, a epígrafe, a Grande Comissão, nos diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Certamente que todos nós já temos ouvido várias vezes este texto, visto que é um texto missionário, é a grande comissão, é a grande ordem que o Senhor deu à sua igreja. Nós vemos aqui 4 fundamentos para a obra missionária. O Senhor Jesus disse para seus discípulos, Ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele disse também: ide e fazei discípulos de todas as nações. Ele também disse: ensinando-os a guardar todas as coisas, todos os mandamentos. E o 4, ele disse: e estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Este texto é um texto que fala, no início do texto, da ressurreição de Jesus. E você percebe que, quando ele chegou para os seus discípulos, alguns deles não acreditaram, porque eles estavam ainda, alguns, os que não creram, temerosos, porque este texto está depois da ressurreição e antes da descida do Espírito Santo, lá no cenáculo de Atos capítulo 2. Então, havia um temor sobre alguns dos discípulos. Você percebe que o texto diz que os sacerdotes subornaram até os guardas para não divulgarem que Jesus havia ressuscitado. Então havia um clima tenso. E foi neste clima que Jesus aparece ressuscitado e comissiona os seus discípulos. Jesus, ele não comissionou os discípulos no melhor momento de alegria, de regozijo. Jesus, ele quando chama alguém para a sua obra, não significa que no chamado seja algo eufórico ou algo de alegria. Jesus chama até mesmo aqueles que estão desencorajados e encoraja na caminhada. Jesus chama os que estão enfraquecidos e os fortalece na caminhada. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele, quando comissionou aqueles discípulos, ele os estava chamando a atenção para quem ele era. Porque o chamado de Jesus, ele é pessoal, ele é irresistível e ele é intransferível. Jesus não chamou igrejas, ele não chamou denominações, ele não chamou organizações, ele não chamou instituições, ele chamou pessoas para serem habitação do seu Espírito Santo. O fundamento da obra missionária não é a eclesiologia, não é a igreja. O fundamento da obra missionária é Cristo, é a cristologia. Aleluia! Louvado é o nome daquele que vive. O chamado é pessoal. O Senhor chama a mim e a você para ser carregador de trigo neste último minuto do seu povo na terra. O chamado é irresistível, porque eu e você só seremos felizes se estivermos executando, se estivermos fazendo a obra do Senhor, aquilo que Ele nos comissionou, para aquilo que Ele nos chamou, nos vocacionou. Ele é intransferível, porque só você pode fazer. Diz a sua palavra que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Diz também a sua palavra que ele não tem prazer naquele que retrocede, naquele que recua. O primeiro fundamento da obra missionária é a autoridade de Deus sobre a igreja. Ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Lucas 10:19 está escrito: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos fará dano. A igreja que marcha em missões é a igreja que tem a marca da ousadia do Espírito Santo de Deus.
A igreja missionária é aquela que tem autoridade para exercer diante do império das trevas. Louvado é o nome do Senhor. Hoje nós vivemos tempos em que o profeta Amós profetizou. Ele disse que nos últimos dias haveria fome não de pão e sede não de água, mas sim de ouvir a palavra do Senhor. Quando me abordavam na França e perguntavam: você é missionária de qual Deus? Qual Deus você difunde? Eu dizia: o Deus da Bíblia. O Deus que criou os céus e a terra e enviou o seu Filho para dar certeza de salvação para todo aquele que crê. Então, o primeiro fundamento para se fazer missões da igreja missionária é ter a autoridade de Deus na vida. Você pode perguntar: mas então o que significa autoridade? Autoridade vem de uma palavra grega axousia, que significa a permissão de Deus para executar o seu serviço na terra. Deus nos deu permissão para fazer a sua obra na terra. Deus nos deu permissão para marcharmos contra as astutas ciladas do diabo. Pedro e João, subindo ao templo chamado Formosa, encontram com aquele coxo de nascença. E Pedro lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta e anda. Pedro tinha a autoridade de Deus na sua vida. Aleluia. Hoje nós vemos muitas igrejas intimidadas pelo poder das trevas. Hoje nós vemos muitos cristãos melindrosos, assustados, intimidados, aterrorizados, com obras de magia, com as chamadas orações contrárias, com tantas superstições que há no mundo. Mas o povo que vai morar no céu, ele tem a plena confiança de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós somos a igreja. A finalidade da igreja é a glória de Deus. É manifestar a glória de Deus. É marchar em vitória sobre as intimidações do inimigo. A prioridade da igreja é anunciar Jesus. Muitas igrejas aí fora estão vivendo um evangelho diferente do evangelho da Bíblia, do evangelho aqui neste altar pregado. Muitas aí fora, muitas instituições estão pregando um evangelho sem santificação, sem a cruz, sem a vinda de Jesus, sem a crucificação do ego, da carne. Mas a igreja que marcha para o céu é a igreja que vive na autoridade do Espírito Santo. É a igreja que ora e a resposta chega. É a igreja que ora e as hostes infernais são abaladas e tem que recuar. É a igreja que crê no milagre. É a igreja que crê no impossível. É o povo que não vive por aquilo que vê, mas vive por fé. O homem natural vive daquilo que ele vê, mas o homem espiritual vive daquilo que ele não vê. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. O segundo fundamento da igreja que faz missões, o Senhor Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulos, não fazer discípulos dos discípulos, mas fazer discípulos de Jesus.
tenho estado ministrando em igrejas que o responsável por me levar tem dito: missionária, eu vou perguntar para o meu pastor se eu posso lhe levar para um jantar. Eu vou perguntar para o meu discipulador se eu posso lhe levar para comer uma pizza. Mas o texto que nós acabamos de ler, Jesus está dizendo: ide e fazei discípulos de todas as nações. Não é fazer discípulo de pastores, de missionários, de líderes de células, não. É discípulos de Jesus. Aleluia! Mas para que haja discipulado, tem que haver transformação. Transformação na pessoa de Jesus Cristo. Certa feita eu estava em um culto, em uma célula, fora da França, na Alemanha. Eu prestei serviço em um centro missionário que dava suporte de ensino da palavra a várias igrejas ao redor da Europa. E nesse dia nossa equipe estava na Alemanha. E eu estava ali com um pequeno grupo de pessoas. Um pequenino grupo de pessoas. A casa era de uma irmã brasileira casada com um alemão. E ele era ateu. E eu estava ministrando a palavra. Em um dado momento eu ouvi nitidamente, claramente, fortemente, a voz do Santo Espírito me dizer: pare e lance o convite, porque Mark vai me receber como Salvador agora. Eu estremeci. Eu parei, então Mark, ele preparava o almoço da nossa equipe, ele arrumava a sala, colocava as cadeiras como de uma congregação, e ele ficava no som, e era DJ dos hinos que nós cantávamos, e eu olhava e eu dizia: esse homem aí é crente e nem sabe. E nessa tarde o Espírito Santo me interpelou para que eu parasse no meio da pregação, da ministração, e perguntasse para ele se ele queria receber a Jesus como Salvador. E eu então perguntei: Mark, você quer receber a Jesus Cristo como seu Salvador? E todos os irmãos pararam, porque sabiam que ele era ateu. E ele disse: sim, eu quero receber a Jesus Cristo como meu Salvador. Porque há dias eu já estava sentindo esse desejo. Ele, aleluia, recebeu a transformação desta palavra pelo poder que é no nome de Jesus. E recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador na sua vida. Fazer discípulos de todas as nações. Na França não há cultura de se construir templos. É muito difícil. O que acontece é que se compra grandes galpões e se transformam em igrejas. Ou se compram pequenos galpões e ali se transformam em igreja. Ou se aluga 1 ou 2 dias na semana, conforme as finanças da igreja, a um templo metodista, ou um templo luterano, ou um templo anglicano. Se aluga um dia na semana por 2 horas. E 2 horas são 200 euros. Cada hora do culto custa 100 euros. E quando termina o culto, nós temos que ter o pagamento para o administrador da igreja. Então é um desafio muito grande. Mas o Senhor nunca deixou que o pagamento fosse feito. E em meio a tanta dificuldade, ainda o Senhor supriu em glória todas as nossas necessidades. Então fazer missões na Europa não é algo simples, não é algo fácil. A França tem 60 milhões de habitantes. Desses 60 milhões, 1% é cristão. Desses 1% estão divididos em católicos romanos, evangélicos protestantes e testemunhas de Jeová.
E a prevalência desse 1% são os testemunhas de Jeová. Mas o Senhor Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. O Senhor, quando envia um missionário para uma localidade, Ele não está enviando um missionário para a França, para a Inglaterra, para o Ganhoão. Ele está enviando um missionário ali com um propósito. E o propósito é este: anunciar Jesus, anunciar salvação, anunciar que a hora é chegada. Aleluia. Paulo escreve que o evangelho que ele anunciava não era com persuasão de palavras, mas com demonstração de poder. E o Senhor também disse que estes sinais seguirão os que crerem. A igreja que faz missões, a igreja missionária, é aquela que tem as marcas, aleluia, do evangelho de poder, do evangelho de milagre. E o maior milagre é a salvação, é a transformação do homem em uma nova criatura, em uma nova, aleluia, pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Quero lembrar a igreja que a primeira missão da igreja não é a obra missionária. Como assim missionária? A primeira missão da igreja não é a obra missionária. Efésios 1:4 nos diz que Ele nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ser santo é a primeira missão da igreja do Senhor Jesus Cristo, do povo de Deus. Essa é a nossa primeira missão. É sermos santos no Senhor. Santo, do hebraico kadosh, separados. Separado para o Senhor. Mas Ele nos disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Discipulado implica em transformação. É o segundo fundamento da igreja que faz missões. O terceiro fundamento está mais adiante. Ele diz: ensinando-os a guardar todos os mandamentos. Há traduções que dizem: ensinando-os a guardar todas as coisas. Irmãos, todas as vezes que eu vinha ao Brasil, o meu coração se fechava e eu ficava muito triste. Porque cada ano que passava, eu via novas heresias em nossas igrejas. E aquilo me mexia muito, porque apesar de conviver com um pequeno número de pessoas, mas ali nós tínhamos o evangelho tal qual a Bíblia nos ensina. Mas o terceiro fundamento da obra missionária é ensinar a guardar os mandamentos. Dos 613 mandamentos da antiga aliança, divididos em leis morais, leis cívicas e leis rituais, só restam 3. O primeiro, todos nós sabemos, que amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. E o terceiro é fazer discípulos. Nós temos essa ordem, fazer discípulos. Fazer discípulos e ensinar a guardar os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. O salmista declarou: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ele também declarou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Irmãos, hoje nós vemos tanto lixo no meio do povo de Deus. Hoje nós vemos tantas heresias. Dos convites que chegam até mim, eu oro e examino para ver se eu posso ir até a igreja. Porque existem igrejas
que não há como nós irmos, porque não estão vivendo e nem pregando a sã palavra. Então, nós vemos hoje muitas igrejas ensinando práticas que não existem na palavra, tirando a autoridade do nome de Jesus e colocando no óleo ungido, colocando no sal grosso, colocando na rosa do amor. Hoje nós vemos muita mistura, mas o povo que vai morar no céu, a igreja Filadélfia, Apocalipse 3:8 diz: porque guardaste a minha palavra. Então nós somos Filadélfia, porque temos guardado a palavra do Senhor no nosso coração, para não pecar contra Ele. Nós temos que amar ao Senhor a cada dia, conhecendo a sua palavra, sabendo que Ele é soberano, Ele é absoluto. Hoje nós lidamos muito com muitos irmãos enfermos da alma, sofrendo ataques de ansiedade, com tantas doenças emocionais. É necessário um aprimoramento maior na palavra, a fim de que o Senhor guarde a sua palavra, a fim de que nós guardemos com toda vigilância a palavra no nosso coração, para não cairmos em erro. Um dos desafios mais difíceis que eu tenho encontrado são crentes confusos com o tempo do Senhor. São crentes perturbados, cristãos perturbados com o tempo da terra e com o tempo do céu. Jesus, o seu primeiro milagre foi transformar água em vinho. Ele esteve fazendo este milagre em uma festa de casamento. Ele poderia iniciar o seu ministério ressuscitando um morto, ou fazendo um sinal no céu, ou curando um leproso. Ele poderia fazer vários outros milagres. Mas Jesus iniciou o seu ministério na terra, transformando água em vinho. Os primeiros 5 anos de missões na França foi no sul, na cidade de Toulouse, conhecida como a região dos vinhedos e do óleo de girassol. E são quilômetros e quilômetros de vides de várias espécies. E uma vide, para germinar, ela leva, de acordo com a espécie, de 3 a 5 anos. Depois de crescida, para frutificar, de acordo com a espécie, de 3 a 5 anos, de 3 a 4 anos. Depois que aquela vide frutifica, aqueles cachos são transformados em vinho e armazenados em barris de carvalho, e quanto mais antigo o vinho, mais caro é vendido nos restaurantes. Mas Jesus, em fração de segundo, Ele transformou água em vinho. Quando Ele transformou água em vinho, Ele estava declarando para o homem: eu sou o Senhor do tempo. Só o Senhor Jesus tem poder de transformar aquela bênção, aquele milagre que você pensa que pode durar décadas, meses, semanas. Somente Ele pode transformar em fração de segundos. Quantos glorificam a Deus nesta noite? Por quê? Porque todo o poder foi dado a Ele, nos céus e na terra. Porque só Ele tem o poder de transformar o coração do homem. Também Ele tem poder de transformar coisas na natureza, ou a natureza por completa. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Ensinar a guardar a palavra, ensinar que Jesus é soberano, que Deus é absoluto, que Ele está antes do tempo, Ele está depois do tempo, Ele está no tempo. Nada está perdido nas nossas vidas, porque Ele é quem guarda o tempo na terra. Ele tem guardado o nosso tempo na terra.
Então, ainda que na nossa ótica humana possa estar perdido, mas na ótica de Deus não está, porque Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Então ergamos as nossas cabeças e prossigamos rumo ao céu, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E no tempo dEle, Ele vai entregar o milagre que você está precisando na sua vida e na vida da sua família. Porque você está, aleluia, fundamentado nas 4, aleluia, características da igreja missionária, da igreja que vai morar no céu. Aleluia. Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. E de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todos os mandamentos. Conhecer a Deus, conhecer a sua palavra. Uma das coisas que tem me chamado a atenção também, são crentes que acham que por estarem em uma situação favorável, está tudo bem. Mas a coluna principal daquele que quer ir morar no céu está lá em Hebreus 12:4, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estou falando de missões. Estou falando dos fundamentos da obra missionária. Paz, em vários idiomas da terra, é o contrário de guerra. Mas paz no hebraico, shalom, significa relacionamentos sarados, relacionamentos equilibrados. Shalom, plenitude de alma, integridade de vida, pureza de espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Paz. A Bíblia nos fala de 3 tipos de paz. Primeiro tipo de paz, Romanos 5, Paulo escreve: sendo, pois, justificados, temos paz com Deus. Primeira paz é a paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Esta é a paz de salvação, da eternidade com Deus. Segunda paz, carta aos Filipenses 4, que diz: a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O crente que tem a chama missionária, ele tem a paz com Deus e a paz de Deus na sua vida. Terceira paz é o shalom, é o relacionamentos sarados. Quero parabenizar as mulheres desta igreja que estiveram neste retiro tão precioso. E eu sei que o Senhor fez grandes coisas. E eu sei que são mulheres de paz. Das bem-aventuranças, a única classe de pessoas que Jesus aponta como filhos de Deus são os pacificadores. Uma igreja missionária é composta de cristãos pacificadores, porque nós somos filhos de Deus. Aleluia! E o último fundamento, o Senhor disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isto é fé. Nós temos que ter esta certeza de que Ele está conosco, apesar de qualquer circunstância. Porque o Deus da montanha é o mesmo Deus do vale. O Deus do dia é o mesmo Deus da noite. O Deus da saúde é o mesmo Deus da doença. O Deus das lágrimas é o Deus
Deus da alegria. E nós temos que viver nesta terra, não em busca do ter, mas em busca do ser. Porque o nosso destino final, igreja, é o céu de glória. É a eternidade com o nosso Deus. Muitos estão preocupados com o ouro da terra. Mas o ouro da terra, a nossa casa, as nossas joias, o nosso carro, os nossos bens, tudo isso ficará para o governo do anticristo. Um dos lugares onde nós tínhamos convênio com a igreja ficava na Bélgica, em Bruxelas. E eu queria um dia de folga para poder conhecer a União Europeia. E em um dia eu tive essa folga e fui conhecer a União Europeia. É uma cidade com os prédios mais modernos, com a arquitetura mais moderna que se possa imaginar. São prédios que no subsolo já tem uma estação de trem que você pode ir para qualquer lugar da Europa. E no prédio que se reúne a União Europeia, eu conversei com um faxineiro que era cristão. Ele me disse, sabe, missionária, neste prédio existem 2 salas principais. Uma sala que a imprensa tem acesso, em que se reúne todos para grandes acontecimentos, para grandes decisões. E uma outra sala secreta, onde a imprensa não tem acesso, onde se assenta em uma cabeceira o Cicerone, da Bélgica, nas laterais os membros da União Europeia, mas na outra cabeceira nunca ninguém se assentou. E os membros da União Europeia esperam que surja da União Europeia um líder mundial que trará solução socioeconômica para o planeta. Eu estremeci quando eu ouvi este relato daquele irmão. O trono do anticristo já está confeccionado, já está pronto. E nós, como povo que vai morar no céu, temos que avançar cada dia na pregação da palavra, na evangelização, no amor ao próximo, no amor aos perdidos. Mas quantos estão em busca do ouro da terra? Esta palavra diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Prosperidade é consequência de obediência. Mas esta não pode ser a meta da igreja missionária, da igreja que vai morar no céu, do povo que é santo, zeloso de boas obras. A nossa meta é o céu, porque lá é o nosso destino final. Aleluia! Que nesta noite eu e você possamos ser mais despertados para fazermos a obra do Senhor, porque Ele está às portas. Nós temos que pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Você pode pensar, mas missionária, eu não fiz um curso teológico para ser um evangelizador. Irmãos, para ser um missionário, não necessita de um curso missionário. É simples. Para ser um missionário, para falar de Jesus, você só precisa de 3 coisas. Você só precisa dizer quem é Jesus, quem você era e o que Ele fez por você. É simples, aleluia, aleluia. E o que é um coração missionário? O que é um campo missionário? Um campo missionário, ele não é além fronteira. Um campo missionário, ele não é uma região física, somente física. Em primeira instância, um campo missionário é um coração vazio de Deus. E este campo missionário pode estar dentro da sua casa.
O seu primeiro desafio missionário, o seu primeiro chamado missionário, é para a sua família. Porque você é um missionário.